tudo bem? Meu nome é Marcelo Santos, faço parte do projeto especialista da Musical Plus e hoje estou aqui para falar sobre o Onil OCG1202. Ele tem 220 watts de potência, 2 falantes de 12 polegadas e é recheado de recursos. Ele vem na versão preto clássico e nessa versão vintage. Vamos conhecer o amplificador? O OCG1202 tem duas entradas, Low e High. Low é para instrumentos passivos, é uma entrada de alto ganho, e High para instrumentos ativos, uma entrada de baixo ganho. O canal limpo nós temos potenciômetro de volume e 3 bandas de equalização, Low, Mid e High, grave, médio e agudo. Característica muito legal desse amplificador, os potenciômetros, eles são muito sensíveis ao seu toque, são muito fiéis. Qualquer potenciômetro do amplificador é muito fiel, é muito sensível. Outra grande característica é a assimilação, a aceitação que o OCG1202 tem em relação aos pedais analógicos via input, drive e o wah-wah. Seu drive não vai ficar com aquele som estridente, aquele som abelhudo, né? O médio agudo saturado, e o seu wah-wah não vai ficar com o final do agudo, final do wah, com aquele som estridente. Agora nós vamos fazer um test drive do canal limpo do Onil OCG1202. Vamos falar um pouco sobre o canal sujo ou canal drive do Onil OCG1202. O canal sujo ele é composto de 3 bandas de equalização, Low, Mid e High, ou grave, médio e agudo, potenciômetro de volume, potenciômetro de ganho. Esses potenciômetros eles atuam sobre 2 drives, o drive e o X-drive. O drive você aciona manualmente nesse knob, ele vai de uma válvula saturada até chegar ao rock and roll, bom para solos, bom para riffs de guitarra. O X-drive você aciona nesse knob, chega facilmente a metal, é uma distorção bem pesada mesmo. Aqui fica a entrada do foot switch, é esse cara aqui. Você pode acionar o dual foot switch, ele aciona os dois drives e ele acompanha o Onil OCG1202. Agora nós vamos fazer um test drive do canal sujo do Onil OCG1202.
Esse é o reverber do O'Neill ACG 1202. É um reverber de mola, tem uma profundidade legal. O interessante é que ele não satura da reverberação, dá uma sala, uma ambiência bacana. Todos os testes drives que eu fiz, vocês devem ter percebido a presença do reverber. Eu usei esse reverber aqui. Aqui nós temos o Tri-Boost. O que seria o Tri-Boost? Tri-Boost nada mais é do que um reforço dos graves, médios e agudos. Por exemplo, você está fazendo um som com canal limpo e colocou todo grave, mas não chegou aonde você queria que ele chegasse. Daí você aciona o boost do grave, que ele vai dar um reforço no grave. Se passar, você vai no seu potenciômetro de grave e tira um pouquinho, enfim, timbra do jeito que você achar melhor. Mas o mais interessante do Tri-Boost são as 7 possibilidades de timbres que você tem. Como assim 7? Já vou explicar. Você aciona o grave, 1. Você aciona o grave e o médio, 2. Você aciona o grave, o médio e o agudo, são 3. Você aciona só o grave e o agudo, são 4. Você aciona só o médio, são 5. Você aciona o médio e o agudo, são 6. Você aciona só o agudo, são 7. São 7 possibilidades que você tem para timbrar a sua guitarra. Aqui nós temos o Master, o volume geral do seu amplificador. Eu aconselho você a nunca deixar o volume do canal mais alto que o volume do Master. Exemplo, você está com volume 5 no canal limpo e aqui no Master você está com o volume 3. O que acontece? Vai gerar uma saturação no seu amplificador. Gerando a saturação na saída, a saturação e o ruído andam de mãos dadas. Você pode gerar ruído e vai ficar desagradável, aquele ruído chato no fundo do seu timbre. Então evite isso, deixando sempre o Master mais alto que o volume de qualquer canal. Aqui nós temos uma saída de fone de ouvido, é excelente para alguma situação que você não possa fazer barulho, ou que você esteja no hotel, ou você mora em apartamento, ou acordou de madrugada e quer tocar guitarra. Coloca o fone de ouvido e não vai incomodar ninguém. E aqui é o Power, onde liga essa criança. Agora você está olhando para a parte traseira, o painel traseiro do O'Neill ACG 1202. Aqui nós temos um AC. Esse AC aqui você pode ligar seus pedais, seus periféricos. Se você usar um sem fio, um FM, você pode ligar a base aqui. Aqui você tem o compartimento onde fica o fusível. Eu aconselho que você sempre deixe em 220 a voltagem do seu amplificador, porque o O'Neill ele é bivolt, ele é 127 e 220. Deixe em 220 para evitar um acidente. Tipo, você esquece de trocar a voltagem de 127, vai fazer um show no interior ou algum lugar que seja em 220, liga e queima seu amplificador. Mesmo que estoure apenas o fusível, se você não tiver um fusível para trocar na hora, você vai ficar sem amplificador. Essa ideia do AC aqui é muito legal. Para nós que estamos sempre na correria, a gente chega em palcos pequenos, às vezes tem pouca tomada, às vezes, né, o palco ele está posicionado de uma maneira que você não tem acesso a 2 tomadas, então você tem o AC. E o mais legal, que eu achei interessante mesmo, foi que você agora não precisa mais usar 2 estabilizadores, um nos seus pedais, seus periféricos, e um estabilizador, né, com filtro de linha no seu amplificador. Você liga só um estabilizador com filtro de linha no seu amplificador e já liga o resto dos seus periféricos, seus pedais, pedaleiras, enfim, tudo nesse AC aqui. Ainda na parte traseira do O'Neill ACG 1202, porém no lado oposto que nós estávamos. E aqui nós estamos vendo, a princípio já estamos vendo uma saída de linha, né, um output line, com plug XLR, seria um plug, um cabo balanceado. Ele tem Speak Simulator, ele simula alto-falante, você pode ligar direto no seu PC, você pode ligar direto na mesa de som. Aqui nós temos também um Speak Simulator, só que daí no caso seria com uma versão de P10. O O'Neill ele tem uma grande possibilidade para você poder fazer um bom timbre personalizado. Por exemplo, você pode ver que o O'Neill ele é aberto embaixo, atrás, ele é todo aberto, então você pode microfonar e pegar os médios graves e os graves e mandar para gravação. Você pode microfonar na parte da frente, só os alto-falantes, pegar as frequências normais da frente, e você pode usar o Speak Simulator, e você vai ter 3 opções, 3 canais na mesa para você timbrar
ter um timbre personalizado numa gravação. E você também pode fazer isso ao vivo. Ter o seu timbre personalizado ao vivo usando essas 3 vias, né, de saída, que seria a parte traseira do amplificador, que é aberta, que é muito legal isso. Pegar a parte da frente, microfonar, e o Speak Simulator. É uma grande opção, é uma grande ferramenta tanto para ao vivo quanto para estúdio. Agora nós estamos vendo o Send e Return. Se você for usar o drive do amplificador, é aconselhável você usar os seus efeitos, delay, chorus, flanger, trêmulo, através do Send e Return. Porque daí o que acontece? Na cadeia de pedais, né, o drive, os pedais que tem mais ganho, eles vêm na frente, eles vêm antes dos pedais de efeito. Então seria, no caso, o drive, os distortion, compressores, enfim, pedais que tem ganho. E depois vem a linha dos efeitos, né? Então você pode usar, né, deve usar o Send Return, seria o Send, ele sai, né, o áudio sai do amplificador e entra nos seus periféricos, nos seus pedais ou na sua pedaleira, e a saída da sua pedaleira você retorna e entra no return do amplificador, fazendo o efeito loop. Então sai com um drive, vai passar por sua pedaleira, pelos seus pedais e vai retornar para o amplificador. Assim não gera ruído. Se você ligar os periféricos, os seus pedais no input e ligar o drive do amplificador, você vai ver que fica uma saturação desagradável. Então é aconselhável, se você for usar o drive do amplificador, usar seus periféricos, sua pedaleira, seus pedais de efeito no Send Return ou Insert. Aqui você tem uma entrada para LR, né, RCA, você pode ligar um vinil, você pode ligar um aparelho de CD, você pode ligar o seu celular. E aqui você tem um potenciômetro de volume, um volume geral, sabe do que? Desse aparelho de MP3, isso mesmo, é um aparelho de MP3 completo. Ele tem entrada de cartão, ele tem entrada de pendrive, você pode baixar trilhas, gravar trilhas sem guitarra e disparar e fazer workshop. Mas como assim disparar, Marcelo? Você pode usar esse controle remoto. Esse controle remoto vem junto com o O'Neill. Esse controle remoto aqui está o sensor do controle remoto. Do lado do potenciômetro de reverb tem outro sensor, você pode disparar na frente e atrás. Você pode fazer workshop, como eu já falei, você pode dar aula, você pode fazer um show sozinho. E o mais legal é que eu achei assim surpreendente é que você grava as bases, o que você toca, depois você grava direto no pendrive que você está tocando, depois você dispara o que você tocou e fica tocando em cima. É impressionante porque você pode estudar, como eu falei, você pode fazer arranjos, ele é bom para composição e ele tem um rádio FM, né? Ele é completo mesmo, como eu falei, tem todas as funções do MP3. E é uma excelente ferramenta de trabalho, é uma excelente ferramenta de trabalho mesmo. E aqui você tem o volume independente do volume do painel dianteiro. Então você está com o volume da sua guitarra, você pode mixar o volume da sua guitarra conforme o que está rodando no seu pendrive, enfim. Excelente, ele tem Bluetooth também, você pode usar o seu celular. É uma grande ferramenta de trabalho, uma grande ferramenta mesmo, o O'Neill OCG 1202. Estamos chegando ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei em fazer. Gostaria de falar que tudo que eu falei no vídeo você encontra no manual. O manual é bem direto, bem objetivo, bem bacana mesmo, vale a pena ler. E se tiverem alguma dúvida, por favor deixe no meu canal do YouTube ou na minha fanpage, Marcelo Santos Especialista. Se precisar de algo, eu estou sempre na rede, estou sempre na internet. Até a próxima.